Graça e paz a todos, queridos pastores, todos sejam bem-vindos a mais um simpósio da Ordem dos Pastores, Seção São Paulo. Hoje nós temos o querido professor Alberto Kenji, que vai estar falando sobre aconselhamento pastoral, principalmente nesse tempo de pandemia e de fake news. Então nós vamos orar pela vida do pastor Kenji e já agradecer ao pastor por todo o cuidado e dedicação dele, por aceitar o convite de estar conosco aqui. Eu vou pedir ao pastor Genivaldo Andrade que nos conduza em oração, pedindo pela vida do pastor Kenji. Ó Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te rendemos glórias por mais este abençoado dia que o Senhor nos concede. Ó Deus, louvamos o teu nome pelas lutas, pelas dificuldades, pelas notícias assustadoras, mas acima de tudo pela tua companhia maravilhosa, pela confiança de que o Senhor nunca falhou no passado e que nunca falhará jamais. Obrigado por todos os meus irmãos e amigos que já estão nesta sala, que o Senhor guarde a cada um destes teus servos, as suas igrejas, as suas famílias. Especialmente, ó Deus, coloco em tuas mãos o teu servo, Alberto Kenji, um amigo querido que tive o privilégio de ser contemporâneo ali na Teológica, que o Senhor use poderosamente o teu servo neste dia e que a palavra dele seja aquela palavra do teu coração. Tu tens o poder para trazer à memória do teu servo algo que ele não lembrou ou até tirar da memória dele algo que ele pensou, de forma que a tua palavra seja dita nesta oportunidade. Senhor, nós já te agradecemos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, as perguntas serão feitas no final, tá? E eu vou pedir ao pastor Genivaldo que cuide dessa parte para mim, tá? Então, as perguntas, os irmãos vão deixar no chat. Por uma questão técnica, hoje não vai ser possível transmitir pelo YouTube, tá? Mas depois estará gravado no YouTube. Então, no final da palestra, o pastor Genivaldo vai dirigir a parte das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca no chat, que será feita pelo pastor Genivaldo. Então, com vocês, o pastor Kenji Yamaguchi. A palavra é sua, meu querido. Na hora que o senhor quiser, o senhor me avisa para eu colocar os slides, tá bom? Muito obrigado, pastor Sérgio, amigo, irmão, companheiro de lutas ministeriais também. Quero também saudar a todos que estão conosco para tratar desse tema tão importante, que é uma das dimensões da tarefa pastoral, né? Alguns colegas, infelizmente, têm negligenciado esta tarefa, que é o aconselhamento pastoral, né? Nós não temos apenas como missão primeira a pregação da palavra, embora ela seja super importante, mas temos que nos lembrar que após a exposição da palavra, a partir do púlpito, pessoas vêm nos procurar, buscando orientação, buscando ajuda, e todo pastor precisa estar preparado também, não somente para falar a razão da sua esperança, mas também para dar esperança a esses corações. Em especial nesses tempos tão difíceis de pandemia, né? Quando nós estamos distanciados do nosso rebanho por força da situação e tivemos que nos reinventar para tratar das nossas ovelhas, para tratar do nosso rebanho, adotando, inclusive, os recursos tecnológicos para dar atendimento, para aconselhar e para ensinar. Então, nós temos, sim, que dar uma atenção a essa arte do aconselhamento pastoral. Pois bem, eu escolhi esse tema, aconselhamento pastoral, um método noutético em tempos de fake news. Fake news, assim, é mais para retratar o tempo em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas ouvem o que querem ouvir e divulgam o que querem divulgar, não se importando se é verdade ou não, não buscando se as fontes são fidedignas ou não, né? E também, fake news também está ligada àquela ideia, aquele conceito
que foi o conceito do ano de 2018, que os irmãos se lembram bem, que é a pós-verdade, né? Onde os fatos em si são deixados de lado e as paixões humanas são colocadas como categoria para estabelecer a verdade, né? Então, não importa o fato, importa o que eu sinto, importa o que eu acho, e aquilo se torna verdade. Então, no ano de 2018, nós tivemos esse conceito que foi batizado como pós-verdade. Então, estamos em época de fake news, pós-verdade, como vocês muito bem sabem, nós não vamos entrar em discussões sobre política aqui, mas você sabe que os últimos acontecimentos acabaram provando que ainda estamos nesse tempo de pós-verdade. Os fatos nada valem, o que vale é o que é sentido, o que é interpretado, inclusive nas altas instâncias do poder judiciário do nosso país, infelizmente. Então, nós precisamos nos perguntar por que pós-verdade, por que fake news, e isso tem se intensificado nesses tempos de pandemia e tem sido disseminada essas notícias falsas, essa questão da pós-verdade tem sido disseminado de tal maneira que muitos de nós já não sabemos mais em que acreditar. Isso, obviamente, nos remete àquele grande, né, o primeiro, assim dizer, o primeiro inimigo da humanidade, que é o pai da mentira, né, o inimigo de nossas almas, que ele, sem dúvida nenhuma, ele está imperando, manifestando aí o seu domínio sobre este presente século. E, infelizmente, a gente também acaba vendo essas influências no nosso meio, nas nossas igrejas, né? Pessoas também envolvidas com fake news, envolvidas com teorias da conspiração, com pós-verdade, fazendo com que todo esse cenário que estamos testemunhando no Brasil hoje se torne um grande caldeirão. Por isso eu vejo que há uma necessidade de nós nos posicionarmos, nós líderes, e temos que também passar um posicionamento firme para os nossos rebanhos, né? Para que nós possamos ter os nossos pés na verdade, né? Naquilo que é verdadeiro. E a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é o nosso manual de regra de fé e de prática. Por isso eu escolhi o método noutético para falar sobre aconselhamento pastoral, porque o aconselhamento pastoral também envolve a dimensão do ensino, como nós veremos. O método noutético, pode passar o primeiro slide, pastor Sérgio? Obrigado. Ele foi criado por um homem, por um pastor chamado Jay Adams, vocês devem se lembrar dele. Ele faleceu no final do ano passado, em novembro de 2020, aos 91 anos de idade. Tá? Ele é tido como fundador e pai do movimento de aconselhamento bíblico moderno. Tá? Sua obra principal é O Conselheiro Capaz, publicado pela editora Fiel em 1977. Quando ele foi dar aula, né, no seminário de Westminster sobre teologia pastoral, ele tinha que passar pela disciplina aconselhamento pastoral. E ele ficou admirado que ali, né, na sua grade, ali, na sua ementa, no planejamento dessa disciplina, ele percebeu que, embora fosse aconselhamento pastoral, todos os temas a serem estudados eram temas da psicologia da sua época, né? Então, as ideias de Freud, as ideias de Carl Rogers, de Skinner, estavam ali, né, fazendo parte do planejamento da disciplina aconselhamento pastoral. E ele se perguntou por que é que não havia ali referências bíblicas, princípios bíblicos, conceitos bíblicos em aconselhamento pastoral. E aí, então, a partir dessa constatação, lembrando também que o Jay Adams teve a sua formação, né,
seminário lá nos Estados Unidos, em línguas clássicas. Então, ele manejava muito bem o grego bíblico, né? Então, ele estudou, né, as escrituras de uma maneira tal que ele pudesse encontrar conceitos, princípios, ideias que pudessem formar aquilo que nós acabamos, nós, estou falando da igreja moderna, acabou batizando de aconselhamento bíblico, tá? E aí, porque ele cria na suficiência das escrituras um aconselhamento pastoral e passou, aí é que está a questão da nossa discussão depois moderna, né? Ele era contrário a qualquer tipo de invasão da psicologia secular, né? E aí, então, ele fez uma revolução, né? Ele provocou uma revolução na área do aconselhamento, lá nos Estados Unidos. Ele teve o seu livro, O Conselheiro Capaz, como a obra clássica do aconselhamento noutético, né? Bíblico, né? Moderno. E suas ideias, então, elas foram disseminadas de tal modo que ele, em 1989, ele esteve no Brasil, né, na Conferência Fiel para Pastores e Líderes, na cidade de Águas de Lindóia, onde também, ali ele falou sobre homilética, ele também foi professor de homilética, tá bom? Vamos lá no próximo slide, Sérgio, por favor. Bom, então o que é o aconselhamento noutético, antes de nós entrarmos propriamente nessa questão de reflexão sobre os nossos tempos, né? Então ele vai pegar a palavra noutesia e noutetel, que se encontra no Novo Testamento, né? E dali ele vai cunhar o termo noutético, né? Ele diz que esse termo não tem uma tradução assim, vamos assim dizer, que a nossa língua possa alcançar tanto a língua inglesa como a portuguesa, né? Porque literalmente significa pôr na mente, no sentido de confrontação pessoal, né? Então, ele cunhou esse termo noutético para designar o método que ele acabou, então, criando. A noutétese pressupõe especificamente a necessidade de que se verifique mudança na pessoa confrontada, tá? Então, na relação de ajuda, no aconselhamento, né, o conselheiro deve trabalhar de tal modo que haja no aconselhando uma mudança, né? E ele, obviamente, prevê que a pessoa aconselhada, né, ela pode se opor ou não, né, pode apresentar ou não alguma resistência. Essa mudança diz respeito, então, à mudança de conduta e de personalidade. No que diz respeito à mudança de personalidades, conforme Jane Addams e conforme a Escritura, envolve confissão, arrependimento e desenvolvimento de novos padrões bíblicos, tá? Então, já dá para perceber qual é a natureza do método noutético, né? Então, o aconselhando procura o conselheiro, e o conselheiro vai trabalhar de tal forma a identificar aquilo que precisa ser mudado no aconselhando, seu pecado, né? Levá-lo à sua confissão, ao arrependimento e sair de uma sessão de aconselhamento noutético com novos padrões e padrões bíblicos de conduta e personalidade. No seu uso bíblico, a confrontação noutética visa a pôr em ordem o indivíduo mediante a mudança de seus esquemas de conduta, de modo que esses se enquadrem nos padrões bíblicos. Então, basicamente, essa é a natureza do aconselhamento noutético. Então, ele na sua palavra, em 1989, a nós, no Brasil, ele falou, o Freud, vamos assim dizer, vou dizer assim de uma forma bem simples, né? O Freud ficou refém das pulsões do ciente, o Rogers ficou centrado na pessoa do paciente, na pessoa do aconselhando, o Skinner centrado nos comportamentos, dos padrões, ou disciplina dos comportamentos. O método noutético será refém e será centralizado nas escrituras. Essa era a proposta dele.
tá? Dizendo também que Freud, Rogers, Skinner não tinham como oferecer um padrão, né, bíblico para o comportamento e para a personalidade das pessoas, porque eles mesmos não criam nas escrituras como a palavra de Deus. Esse era o pressuposto do Jay Adams, tá bom? Vamos para o próximo slide. Basicamente, então, esse é o esquema. Então, o aconselhando bem, né, com seus costumes, com seu padrão não bíblico, né, com seus problemas, seus pecados, ele é confrontado, né, com as Escrituras para sair dessa relação de ajuda com uma nova criatura, tá? Esse é o esquema básico do aconselhamento noutético, lembrando que noutético é da ideia, então, de pôr na mente, né, e de confrontar a pessoa, promovendo a mudança de comportamento e personalidade, tá? Então, a pessoa tem que sair da relação do encontro de ajuda com uma nova criatura, com novos padrões bíblicos de comportamento e pensamento. Próximo slide, por favor. Quais são os 3 elementos básicos do aconselhamento noutético, né, que Jay Adams coloca no seu livro Conselheiro Capaz, né? Então, ao aspecto, a dimensão do ensino, do didasco, né, de ensinar. Então, o conselheiro, ele tem que se lembrar que ele é um mestre, pastor mestre, como nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, ele tem que ter conhecimento bíblico, né? Ele tem que ter a capacidade, a habilidade de confrontar verbal e pessoalmente o seu aconselhando, no sentido de não ficar passando a mão na cabeça, né? Enfim, e também, obviamente, o resultado esperado, que é a mudança de comportamento e personalidade. Então, vejam, em cima das Escrituras, centrado nas Escrituras, o conselheiro noutético, ele procura ensinar, confrontar e promover mudança de comportamento e personalidade. É claro, irmãos, que eu vou falar aqui é uma coisa muito óbvia, né? Ele tem um capítulo aqui que fala a respeito da presença do Espírito de Deus, né, nas relações de ajuda, né, que sem a presença do Espírito de Deus, sem seu auxílio, sem a sua ministração, não há como ter um trabalho de aconselhamento noutético bem sucedido. Então, nós não estamos nem tocando nesse assunto. Estamos colocando só a questão muito mais técnica, né, do método noutético. Então, são essas 3 dimensões, tá? Didasco, no sentido de ensinar, a confrontação pessoal, verbal e pessoal, então é assertiva, né? A abordagem é bem assertiva. Então, espera-se também não somente conhecimento da parte do conselheiro, mas também essa assertividade, né, que faz parte, então, do método noutético. E mudança, e promover, então, mudança de comportamento e personalidade, obviamente, com toda certeza, debaixo da dependência do Espírito Santo. Próximo slide, pastor Sérgio. Bom, então vamos falar a respeito, então, se ele tem base bíblica para essa questão da confrontação e a confrontação noutética. Ele vai identificar a palavra noutétesis, né, no Novo Testamento, e ele vai propor uma tradução. Ele trabalhou numa tradução no Novo Testamento. Não sei se vocês sabem, ele acabou trabalhando numa tradução própria do Novo Testamento. Mas aqui, então, ele vai substituir as palavras que geralmente nós traduzimos como admoestar, né, como exortar, e ele vai colocar exatamente como aparece no original, tá? Então, por exemplo, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
instruí-vos, né, nessa instrução, né? Ou, ele diz, ou confrontando-vos uns aos outros nouteticamente. Essa é a ideia dessa instrução, né? É uma instrução com confrontação, né? De pôr na mente, de ser assertivo. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para, aí coloca, vos confrontardes uns aos outros nouteticamente. Então, aqui ele já está traduzindo Romanos 15, 14, conforme o entendimento que ele está nos trazendo a palavra nouteses, né? O qual, Colossenses 1, 28, o qual Cristo, obviamente, né, nós anunciamos, confrontando a todo homem nouteticamente e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja só, novamente, confrontando e ensinando. Atos 20, 31, né, quando Paulo está se despedindo lá, né? Portanto, vigiai, você já saber como eu, Paulo, vigiei, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de confrontar nouteticamente com lágrimas a cada um. Aqueles que já estudaram um pouquinho da personalidade de Paulo sabem que ele não tinha nenhuma dificuldade de fazer uma abordagem franca, sincera, né, honesta com as pessoas, né? Essa também é uma ideia da abordagem ou do método noutético. Então, ele levanta aqui textos do Novo Testamento que vão fortalecer essa ideia da necessidade da confrontação noutética entre os membros da igreja. Tá? E depois nós vamos explicar por que nós fizemos essa distinção. Próximo slide, por favor. Aconselhamento noutético, propósito das escrituras. Então, a confrontação noutética tem que ser confrontação com os princípios e práticas das escrituras. O que é que o aconselhando está fazendo? Ele tem que levar a pensar e refletir naquilo que ele está praticando, tem que conhecer os princípios e as práticas das escrituras, e aí, então, tomar a decisão para mudar, né, o seu estilo de vida. 2 Timóteo 3,16, que fala das escrituras como sendo instrução, né, apta para corrigir, etc, etc. O amor é o alvo da confrontação noutética, né? Então, veja, toda correção de Deus é uma correção em amor, né? Você vai se lembrar lá de Hebreus capítulo 12, da disciplina que Deus exerce sobre os seus filhos, porque se nós não formos disciplinados, nós não somos filhos, somos bastardos. Então, o amor não somente evidência, né? Desculpa, a disciplina não somente a evidência do amor do pai para com o seu, mas também o amor é alvo da confrontação noutética. A abordagem sincera, a abordagem conforme propõe Jay Adams, no sentido da pessoa se corrigir, né? De tal modo que ela possa alimentar-se do amor de Deus e também cultivar o amor ao próximo. Por isso, exatamente porque está baseado na Escritura, na palavra de Deus, esse aconselhamento noutético, ele tem que ser feito com autoridade. Com autoridade. Em 1 Timóteo 1,5, traz ele no seu livro Conselheiro Capaz, a palavra admoestação ou instrução é parangelia. Isso significa mais que admoestação ou instrução. É instrução imposta com autoridade. E essa autoridade de Deus. Tá? Então, vejam só que essa abordagem é franca e sincera. Mas o alvo é o amor, né? Então, é dizer a verdade em amor, exatamente como Jesus fez com o exemplo que ele traz com o jovem rico. Quando o jovem rico vai
até Jesus, né? E pergunta o que precisaria ser fazer para que ele entre no reino de Deus, né? Então Jesus foi muito claro com o jovem rico. Ele não massageou o seu ego, ele foi simplesmente claro, como também foi muito claro com Nicodemos, né? O Nicodemos também tinha a mesma dúvida, a questão como é que ele podia entrar no reino dos céus, e Nicodemos começa elogiando Jesus, e Jesus nem responde ao elogio de Nicodemos. Ele já vai direto ao ponto, dizendo que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Ok? Próximo slide, por favor. Bom, então a meta do aconselhamento notético. Então, o aconselhando se apresenta, ele é confrontado com o seu pecado, né, que o leva à culpa, né? Ele tem que ser trabalhado nesse sentido para sair de lá, então, uma nova criatura. Então, aqui uma coisa interessante. Quando nós aconselhamos, qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo está somente em ajudar a pessoa que traz uma dificuldade, de oferecer uma solução, de acalmar o coração da pessoa. Bom, o Jay Adams propõe que nós temos que ir além. Nós temos que tornar essa pessoa, né, uma pessoa que siga os padrões bíblicos, ou conforme alguém colocou aí na sua pergunta, né, que ele se torne, sim, discípulo de Cristo, que ele seja uma nova criatura. Então, o conselheiro, né, o conselheiro cristão, o conselheiro notético, ele já tem essa meta. Ao receber um aconselhando, ele já vai procurar identificar qual é o pecado, identificar a culpa, né? Vai levá-lo à confissão, ao arrependimento, por isso a questão da confrontação. E aí, então, eles têm que sair da relação de ajuda com esse novo padrão, como uma nova criatura, como discípulo de Cristo. Então, tem um objetivo. Muitas vezes, e isso também confesso que eu tenho errado, muitas vezes a gente vai se preocupar com o problema e não com a pessoa, né? Nós vamos estar buscando uma solução para a dificuldade da pessoa, para o problema da pessoa, então, mas muitas vezes deixamos de lado a necessidade que o aconselhando tem de assumir-se, né, evangélico, né, se crente, assumir-se como filho, como filha de Deus. Então, para Jay Adams tinha isso muito claro, tinha muito claro na sua mente, no sentido de que o seu aconselhando, ele tinha, sim, que sair totalmente transformado ou alcançar a transformação promovida pelo Espírito de Deus. Ok? Vamos para o próximo slide. 4 métodos que nós encontramos, né, no quesito de se enfrentar os problemas. Que você, né, quando você encontra um aconselhando, né, você propõe ali, por exemplo, o método notético, né? Então, alguns, né, que precisam lidar com o seu pecado ou com seus pecados, precisa enfrentá-los, precisa tratar desses pecados. Alguns, não, como ele colocou, né, nós colocamos no início, a resistência, a oposição. Então, alguns aconselhantes não vão aceitar, né? Não vão aceitar. Então, eles vão fazer o caminho da água, vão se desviar, né? Vão com essa desculpa. Não importa, não tem importância. Eu evitarei pura e simplesmente. Ou seja, ele vai estar na frente do conselheiro, vai ouvir ali que ele precisa tratar desse pecado, tem que se arrepender desse pecado. Vamos imaginar, por exemplo, nesse tempo de mentiras, né? A questão do adultério, por exemplo. Né? Hoje não tem nem a questão do adultério lá, de fato. Nós temos adultério virtual, né? Nós temos sites, né? Aplicativos, onde a pessoa hoje ela adultera de forma virtual, né? E a pessoa acaba se acostumando com aquilo, como também com a pornografia, enfim. E aí, então, essa pessoa é confrontada para que largue disso, para que possa
cuidar disso, se arrepender disso, e a pessoa, então, ouve, né? Como a gente fala, ouve por um ouvido e sai pelo outro ouvido e prefere, então, simplesmente contornar o problema. Ele faz o caminho da água. A água, quando encontra um obstáculo, ela simplesmente contorna. O outro é aquele que diz, não é isso que eu quero mesmo, não era o curso ou esse curso que eu queria seguir. Ou seja, ao invés de ele contornar, ele encontra uma outra rota. Ele tinha um caminho que levava direto ao seu problema, e ele resolve escolher outro caminho. Por exemplo, em vez de continuar com o conselheiro noutético, ele vai procurar um conselheiro que possa entender melhor o problema de pornografia que ele tem, e que vai entender que ele é carente, que vai entender que ele teve dificuldades na infância, na juventude, e que, de alguma maneira, vai acariciar esse pecado e vai fazer com que ele continue, né, com essa prática, sem muito sentimento de culpa. Então, ele escolhe um outro caminho, escolhe um outro rumo. Ele não quer enfrentar, de fato, esse pecado. Ele quer que alguém o compreenda e o mantenha nesse pecado sem muito sentimento de culpa. Um terceiro método que podemos encontrar são as pessoas que desistem, né? Simplesmente isso não pode ser feito, é impossível, não há esperança, desisto. Então, a pessoa julga que não tem como enfrentar esse pecado. Não tem, é um vício, é uma dependência, como se fosse uma dependência química, né? Essa pessoa diz, olha, não adianta, não consigo, não posso, então eu desisto. Então, larga o aconselhamento noutético, porque simplesmente não tem como enfrentar. Agora, o que ele propõe? Aqueles que o método noutético possa fazer com que as pessoas enfrentem, né, diretamente o seu problema. Ou seja, isso pode ser resolvido mediante Cristo. O problema, portanto, ele recebe tratamento, porque ele mesmo está, entre aspas, J. Adams, que declara isso, há uma solução bíblica para cada problema. Há uma solução bíblica para cada problema. Então, J. Adams crê que o método noutético nos leva diretamente na resolução do problema, de irmos de encontro ou contra o problema, diferentemente das outras formas que nós citamos aqui. Tá? Então, essa, portanto, também é uma meta do método noutético. Pois bem, próximo. Então, agora, ele também propõe aquilo que ele chama de amputação radical. Tá? Agora eu quero ler esse texto. A doutrina, né, se encontra, né, no Sermão da Montanha, por exemplo, né, vamos ler o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, tá? Essa doutrina da amputação radical, a partir do versículo 27. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Então, está dentro do contexto do adultério. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora, olhar para uma mulher. Veja o que ele coloca em seguida. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, vejam só. Então, a doutrina, o pensamento da amputação radical, né, proposta por J. Adams, leva em conta esse texto que nós encontramos no Sermão da Montanha, também vamos encontrar em Mateus 18, 6 a 9, depois nós vamos ler, e também em Marcos capítulo 9. Mas aqui está dentro daquilo que Jesus estava orientando a respeito do adultério. Então, se, né, com os meus olhos eu posso adulterar, então, para que eu me livre disso, eu tenho que arrancar
né? Não literalmente. Obviamente, a questão não está no literal. Está naquilo que é mais importante que eu tenho para mim, que eu tenho que tirar da minha vida, que me leva a cometer esse pecado. Então, por isso que ele fala do quê? Ele fala do olho direito, da mão direita, né? Porque são partes importantes para nós, em termos de trabalho, né? Então, ele está falando que nós temos que amputar aquilo que é importante para nós, se isso promover uma transformação radical. É por isso que muitos, né, eles ficam escandalizados, porque dizem, não vou conseguir, ou é melhor eu procurar um outro pastor para ir lá aconselhar, ou não, eu vou passar ao largo disso, enfim. Escolher mudar o hábito, mudar o padrão de comportamento, é, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, para algumas pessoas, uma coisa radical. Precisa ser radical. Jesus repete esse conceito em Mateus capítulo 18, a da amputação radical. Capítulo 18, né? Agora ele fala no contexto de escândalos, né? Então, versículo 6 a 9. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. A ideia aqui é a mesma, só que o contexto agora é de escandalizar, é no sentido de fazer com que outros pequem por causa da sua vida, por causa da sua falta de testemunho, né? Então, ele coloca essa ideia da amputação radical aqui nesse texto também. Marcos capítulo 9, de 42 a 48, nós lemos, mais uma vez, a questão do pecado, da indução ao pecado. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E aí, novamente, ele repete os termos de Mateus 18, né? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte, é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então, vejam só, irmãos, aqui nós temos essa ideia da amputação radical. Então, a pessoa precisa realmente tomar uma decisão, o aconselhando precisa tomar uma decisão, né, radical, em alguns casos, radical, para que tenha ou promova em si a mudança de padrões de pensamento e de comportamento. Okay? Vamos para o próximo slide. E aí ele diz assim, olha, você não pode dizer que não pode. Isso é o lema. Isso é o lema dos conselheiros não téticos. Você não pode dizer que não pode. Você pode, sim. Né? E a base bíblica que ele coloca é 1 Coríntios 10, 13. Eu coloquei aqui na nova versão internacional. Não sobreveia a vocês tentação, e vocês sabem muito bem que essa palavra tentação também pode ser traduzida como provação, a palavra peirasmos, né? Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, segundo Teiadas, toda tentação ou provação que vem sobre nós, vem com o filtro de Deus. Passou primeiro nas mãos de Deus. Não vem nada além das nossas forças. É por isso que eu não posso dizer que não posso.
porque o que veio sobre mim está dentro daquilo que eu posso suportar, né? Vejam, por exemplo, o que aconteceu com Jó, o patriarca Jó, né? Satanás certamente queria ir além, mas Deus determinou o quê? Os limites, porque ele conhecia muito bem Jó. E ainda mais, como diz Jay Adams, não somente vem aquilo que eu posso suportar, mas Deus também providencia um escape. Então, só vem aquilo que eu posso suportar e também Deus vai me providenciar uma forma de escapar. Por isso ele diz, tá, entre aspas, não podemos dizer que não podemos quando Deus diz que podemos. Não podemos dizer que não podemos quando Deus diz que podemos. Então, qual que é a dificuldade? Aqui já sou eu, não é o Jay Adams. Qual é a dificuldade? Muitas vezes, a pessoa que diz não posso, não consigo, né? Na verdade, a pessoa está querendo dizer não quero. Ela não está dizendo, não consigo, não posso, não consigo largar do vício da pornografia, não consigo largar dessa amante, não consigo. Não, não é que não consegue, a pessoa não quer. Porque poder, ela pode, como está colocado aqui pelo Jay Adams, certo? Então, no método noutético, nós temos que, o conselheiro noutético, ele tem que ser assertivo. Assertivo com amor, porque o alvo é o amor. O alvo é fazer com que a pessoa seja uma nova, verdadeiramente uma nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Então, tem que ser uma nova criatura. Vamos seguir adiante? Para que haja o aconselhamento noutético bem sucedido, nós temos que focar, então, na pessoa do conselheiro, né? Então, ele destaca 3 virtudes necessárias, ou 3 qualidades necessárias para um conselheiro noutético. Em primeiro lugar, a bondade. É preciso ser bondoso, né? O conselheiro noutético, exatamente pela exigência de ser assertivo, muitas vezes pode incorrer na vaidade, na arrogância, no orgulho, né? E isso ele alerta no seu livro, tá? Então, ele destaca, olha, tem que ser bondoso. A bondade precisa fazer parte da pessoa do conselheiro noutético. E também conhecimento bíblico. Por isso que ele diz que somente os ministros que passaram por uma formação teológica são os mais, vamos assim dizer, apropriados, né? São os mais preparados para um aconselhamento noutético, porque ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que manusear as escrituras para lidar com uma situação de ajuda. Então, ele tem que ser bondoso e tem que ter conhecimento. E depois ele vai acrescentar sabedoria. O que é sabedoria? Muitas vezes a pessoa tem conhecimento, mas não sabe aplicar o conhecimento a determinada situação. A pessoa sábia tem o conhecimento e saberá aplicar os conceitos, princípios, tudo que conhece das escrituras na situação que está tratando. Então, precisa de sabedoria. Então, bondade, conhecimento e sabedoria. Podemos ir para o próximo? Muito bem. Bondade e conhecimento nós encontramos, portanto, em Romanos 15 e 14. Então, tudo que ele coloca aqui, se você um dia tiver curiosidade para estudar um pouquinho mais a fundo de Adams, ele vai colocar textos bíblicos que vão dar, que vão fortalecer o seu argumento. Então, no versículo 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, ou têm conhecimento, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Veja só, aqui na NVI já tem o verbo aconselhar. Então, no aconselhamento, bondade e conhecimento, né? Paulo, então, ele está dizendo que está convencido que estão cheios de bondade e plenamente instruídos, né? Isso os prepara, os capacita para, sendo capazes, né? Os capacita para o aconselhamento.
E em Colossenses 3,16, vamos lá, também vou usar a NVI, está assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, nós temos aqui a terceira qualidade, sabedoria, né? Para quê? Para aconselhar, ensinar e aconselhar uns aos outros, tá? Então, a sabedoria é, portanto, a aplicação do conhecimento que obtemos das próprias Escrituras. Então, nós aplicamos esse conhecimento em determinadas situações, nas situações de ajuda, sempre permeado pela bondade, né? Tendo como alvo o amor, na direção de promover a mudança do aconselhando nos seus padrões de pensamento e de comportamento. Sabedoria, próximo slide, por favor, pastor. Então, apenas para citar a questão da sabedoria, num exame breve que ele faz de Provérbios 1, de 1 a 7, ele levanta o seguinte, que sabedoria envolve aprendizagem, conhecimento, habilidade prática na aplicação dos princípios gerais e situações concretas, conduta com orientação, segundo o pacto de Deus, então, e moral também, segundo a moralidade que encontramos nas Escrituras, e, obviamente, né, sabedoria é o uso hábil da verdade divina para a glória de Deus. Pois bem, a apresentação foi um pouco longa, mas eu sei que a maioria de vocês puderam estudar um pouco Jay Adams no seu seminário, né? Mas essa apresentação foi necessária apenas para relembrar, e nós bem sabemos das dificuldades, dos debates que se levantaram sobre a recusa do Jay Adams de aceitar a psicologia, as contribuições da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Nós sabemos que há esse debate, né? Eu mesmo, né, tenho debatido contra, né, essa posição tão rígida do Jay Adams não aceitar que psicologia, psiquiatria, psicanálise podem informar o trabalho do conselheiro pastoral, ou do conselheiro. No entanto, né, a Bíblia nos ensina a aproveitar tudo aquilo que é bom, né? E, obviamente, há muita coisa boa em Jay Adams, principalmente para o nosso tempo. Tempo onde nós encontramos as pessoas relativizando a verdade, tempo onde nós encontramos as pessoas mentindo e não tendo sentimento de culpa, qualquer tipo de peso por mentir, fake news, pós-verdade e outros pecados, né? Então, é necessário um posicionamento mais assertivo da parte de pastores e de conselheiros cristãos. E olhar para o método notético nos ajuda a voltar para o aconselhamento bíblico, aquele que se alimenta, que bebe da fonte das Escrituras, né? É fundamental que sejamos mais assertivos, nós, conselheiros, sejamos mais assertivos, que nós não passemos a mão na cabeça, né, daqueles que estão realmente afundados no pecado. Pecado é pecado, não tem como usar de semântica, de usar de outros termos. Pecado é pecado, é dar nome aos bois, né? Mas, ao mesmo tempo, é também oferecer a ajuda, já que o alvo do aconselhamento notético é o amor. Alimentar o amor de Deus no coração do aconselhando e fazê-lo também a amar o seu próximo, amar a si mesmo e amar ao próximo. Então, é fundamental que nós possamos nos voltar outra vez para essas bases, né? Para as bases bíblicas que nos ajudam a fazer o nosso trabalho pastoral de aconselhar
que também tem a dimensão do ensino e também tem como propósito a mudança dos padrões de comportamento e pensamento dos aconselhantes. Então, é exatamente a minha meta nesse nosso encontro aqui foi de relembrar, né, o método noutético, falar um pouquinho do Jay Adams, já que ele faleceu há um tempo atrás, mas também mostrar a nós, cada um de nós, a importância de repente, nós nos debruçarmos um pouquinho, né, sobre esse método e repensar a forma como nós temos trabalhado nos aconselhamentos que temos realizado. Pode tirar os slides? Esses slides estão com o pastor Sérgio, né, aqueles que quiserem. Nós estamos trabalhando ainda nesses slides, porque estaremos oferecendo, pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, encontros que foram denominados Segredos do Aconselhamento, ou no aconselhamento. Né? Nós vamos oferecer no mês de abril, são 3 palestras sobre aconselhamento pastoral, e conseguimos, junto do pastor Luiz Saião, novo diretor da faculdade, a inscrição a inscrição para esse curso é de R$70, mas para os filiados da Ordem dos Pastores do nosso estado, nós conseguimos de forma gratuita. Tá? Então, você pode entrar, né, no site lá da Teológica e fazer a sua inscrição. Os inscritos na Ordem dos Pastores, né, podem fazer esses encontros de forma gratuita. Nós conseguimos isso, tá bom? Para nós falarmos também de outros métodos, a gente tem que conhecer, né, outros métodos de aconselhamento. Mas eu entendi que eu precisava trazer esse método noutético para a nossa conversa de hoje, porque precisamos ter muito certas as bases bíblicas para ajudar esse povo que está aí nessa confusão, não somente da pandemia, mas por causa dos fake news, mas por causa das teorias de conspiração, mas por causa das mentiras, da relativização da verdade. Nós precisamos, mais uma vez, lançar as âncoras, né? As âncoras da verdade. E a verdade só encontramos nas Escrituras. Então, fico aberto, então, agora para as perguntas. Pastor Genivaldo, é contigo, meu irmão. Muito bem. Em primeiro lugar, parabéns, querido professor Kenji, meu colega de turma, e muitos aqui estão parabenizando aí, se lembrando de você como professor deles, que Deus esteja aí abençoando sempre a sua vida. Quero parabenizar o irmão primeiro por trazer à memória este tema, por exemplo, um livro tão antigo, né, falando aí de material que recebemos lá atrás, que o irmão, isso, um antigo aí nas nossas bibliotecas, que muitas vezes está aí esquecido, o irmão teve a grandeza de trazer de volta, especialmente nesse tempo aí. Ainda destaco a questão deste servo de Deus, né? Ele poder ter usado esse conhecimento que ele tinha para transformar isso em uma ferramenta útil ao longo dos séculos, e ainda hoje tem falado conosco. Temos, então, algumas perguntas aqui, que são bastante, são várias, começando com meu amigo Antônio Cláudio. Como podemos conciliar o aconselhamento noutético e o discipulado? Bom, isso foi um trabalho que o Gary Collins fez, né? O método que vamos falar no curso, né? O método do Gary Collins é visando o discipulado, aconselhamento visando o discipulado. Mas aqui também, com o Jay Adams, não é difícil. Por quê? Porque, primeiro, que é um ponto que eu acabei esquecendo, o aconselhamento noutético para Jay Adams só tem efeito para crente. Ok? Por que somente para crente? Porque o crente crê na palavra de Deus, deveria crer na palavra de Deus. Se o incrédulo vai buscar ajuda, não é que ele vai rejeitar ou vai negar ajuda para o incrédulo. Ele crê que primeiro precisa evangelizar o incrédulo, tá certo? Ele precisa vir a se converter para então, né, se proceder um método noutético. Mas sendo um crente, vamos admitir isso, que esteja ali muito capengando na sua vida espiritual.
Então, ele vai trabalhar nouteticamente, confrontando com amor, mas apontando, etc., etc., levando à confissão, ao arrependimento e uma nova vida. E, portanto, esse homem, essa mulher, se aconselhando, ao sair dessa relação de ajuda, estará preparado para o discipulado. Porque agora ele tem, conforme a proposta, novos padrões bíblicos de pensamento e de comportamento. Então, tem como conciliar, sim. Aliás, nesse sentido, o método J. Adams prepara muito bem o aconselhando para o discipulado. Muito bem. A segunda pergunta vem do meu amigo Gerson. Você entende que há uma tendência integracionalista no aconselhamento pastoral em nossos dias? Eu não vejo nada de errado. Como eu falei para vocês, né, eu tenho algumas questões críticas com o posicionamento de J. Adams. Né? Creio, sim, que a psicologia, a psicanálise, a própria psiquiatria, né, tem contribuições e podem informar o trabalho pastoral no aconselhamento. O que nós fizemos aqui foi simplesmente dizer, olha, essas ciências, esses campos de saber podem informar, mas o nosso objeto principal, melhor, a nossa ferramenta principal encontra-se nas escrituras. Né? Podem informar, mas não é o principal. Por exemplo, nós vamos falar de Howard Clinibel nesses nossos encontros lá da Teológica. Né? Howard Clinibel é um pastor metodista que ele é um método muito interessante também, mas ele é psicólogo, né? E ele vai usar as escrituras apenas para dar um ar de espiritualidade no seu gabinete. Entenderam? Então, apenas para que a pessoa se sinta ligada a algo espiritual, mas o trabalho dele vai ser muito mais em termos psicológicos, tá? Mas ele não vai usar nada da escritura, só vai abrir a Bíblia e tal. Não, às vezes o aconselhando vem, isso é interessante, né? Vem e não sabe por onde começar. Né? Ele vem ali confuso, atormentado, ele não sabe por onde começar. Você senta, nós nos sentamos, e quantas vezes já atendi pessoas assim, sentam e falam, pastor, eu não sei por onde começar. A proposta, né, a sugestão de Howard Clinibel. Então, conta para mim qual é a sua história bíblica predileta. Ou conta para mim a história bíblica que você mais detesta. Ali você já tem informações, né? Seja daquela que a pessoa gosta, seja daquela que ela detesta. Você já tem informações e dali você pode trabalhar, ok? No entanto, veja, é uma integração, Bíblia, psicologia, né? Eu creio, sim, que possa haver esse diálogo, vamos chamar de diálogo, né, entre as ciências e o fazer pastoral. Né? Pode haver esse diálogo, sim. Por que não? Só não podemos nos esquecer qual é a nossa fonte principal. Isso nós não podemos nos esquecer. Mas pode haver, sim, um diálogo. Eu não posso transformar, por exemplo, meu gabinete, né, num divã, né, da psicanálise. Eu não posso. Não tem como. Não tenho nem como trabalhar, né, como um psicanalista. Né? Nós temos 300 membros na nossa igreja. Né? Eu não posso tratar cada um dos 300 membros da forma como um psicanalista trata. Eu não prego mais, eu não visito mais, não tem mais nada. Né? Então, eu tenho que trabalhar de uma maneira tal que eu possa aconselhar e possa continuar exercendo as outras tarefas também, né? As tarefas pastorais também. Então, em suma, eu viajei bastante, mas em suma, eu posso receber contribuições, sim, né, dos outros campos de saber, né, psicologia, psicanálise, filosofia, posso receber, mas nunca posso abrir mão da fonte principal, que é a palavra de Deus, no meu trabalho, principalmente no meu trabalho de aconselhamento pastoral. Até porque eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir na palavra, ok? Muito bem, quero deixar aqui o meu testemunho.
sou psicanalista e essa ferramenta, sem dúvida, tem trazido uma grande ajuda no meu ministério, essa conciliação, né? A quinta pergunta vem do meu amigo Cleverson. Jay Adams sempre foi um crítico do aconselhamento com base nas técnicas da psicologia moderna. Ele orienta a usar apenas as escrituras. Na sua opinião, Jay Adams estava certo ou errado? Acho que já quase respondeu. Olha, vai ser um pouquinho do que já falei, né? Apesar de, por exemplo, Freud foi, apesar de judeu, né, embora tenha sido judeu, ele era incrédulo, ele era um ateu, né? Mas ele ofereceu, né, no campo do saber da pessoa humana, grandes contribuições que nós não podemos desprezar. Não há como desprezar. Por exemplo, a descoberta do inconsciente, essa força, né, interior que muitas vezes nós não sabemos explicar, tal, e que, vez por outra, está se manifestando no nosso agir. Né? Por exemplo, o ato falho, por exemplo, é um exemplo. Né? Rogers também, né, que nos ensina a nos preocupar com a pessoa do paciente, né? A ouvir de fato com qualidade a pessoa do paciente, porque alguns conselheiros, alguns colegas, infelizmente, eu já vi em sessões de aconselhamento, ao invés de ouvir, está muito mais preocupado em falar. Já está descendo um sermão na pessoa, né? Já está pregando para a pessoa. Não tem a paciência de ouvir. Eu vi um colega, né, literalmente vi um colega, assim, eu acompanhei o aconselhamento, aspas, né, ao lado da pessoa que veio pedir ajuda, e enquanto a pessoa contava a história, ele não parava de olhar no seu relógio. Não parava. Né? Percebendo, né, o incômodo do conselheiro principal, a pessoa encerrou a sua história, aí ele se preocupou só em falar e pregou como se estivesse no púlpito, entendeu? Só estávamos eu e a pessoa do aconselhamento, e ele começou a falar como se estivesse no púlpito, né? É óbvio que esse pastor não tem a habilidade, né, para lidar com uma sessão de aconselhamento. Então, o Carl Rogers pode ajudar. A própria questão do comportamento, por exemplo, que a mudança de hábitos de comportamento, por que não ler Skinner? Por que não ler Skinner e tirar o que é bom? Né? Se você controlar o ambiente, se você controlar as contingências, alguns comportamentos esperados vão acontecer. Crianças pequenas, por exemplo. Né? Então, por que não ler? Então, veja, tais campos, tais ciências têm como contribuir, têm como informar. Eu não vou pegar tudo, mas tem algo que pode contribuir, sim, sim. Daí a minha crítica com Jay Adams. Ele é muito radical. Ele fala, não, eles não eram crentes, não sabem das escrituras, o valor das escrituras, o peso das escrituras, então eles vão transformar o aconselhando em quê? Né? O que é que vai sair na outra ponta? Né? É claro que a proposta dele é que saia na outra ponta uma nova criatura, um discípulo de Cristo. Fala, o que é que Freud vai oferecer para que saia na outra ponta? O que é que Rogers vai trabalhar para fazer o produto que vai sair na outra ponta? Nada que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele corta, ele faz essa amputação radical, né, na questão de referenciais teóricos. Muito bem. Uma frase que há algum tempo coloquei como lema: não tenha vergonha de tomar vasilhas emprestadas. Não tenha vergonha de tomar vasilhas emprestadas. Boa. Pastor Gerson, ele fez uma pergunta que basicamente já foi respondida, ele mandou no particular aqui que não precisa mais ser feita, que era exatamente essa confrontação entre aconselhamento psicológico, né, da psicologia, e o bíblico. A próxima pergunta: você acha
que o pastor deve escolher um grupo para ser treinado como conselheiros auxiliares na sua igreja? Fundamental que o pastor possa estar equipando, né, seus membros, para que trabalhem juntamente com ele nessa tarefa do aconselhamento. Veja que Paulo vai falar, aconselhando-vos uns aos outros, né? Então, a igreja tem que ter uma equipe, né? E nem sempre nós estaremos em condições de atender todos os casos. Nós, por exemplo, que temos que atender muitas vezes irmãs, né, mulheres, nós temos que nos guardar de ter todos os cuidados necessários. Porque nós temos até que fugir da aparência do mal, né? Então, é necessário que tenhamos nessa equipe irmãs que possam nos ajudar, né? Que possam nos ajudar na tarefa do aconselhamento, né? As situações, por exemplo, né? Olha só uma contribuição da psicologia, quando se fala de transferência e contra-transferência, né? Quando a pessoa, por exemplo, se for uma irmã que está sendo aconselhada pelo pastor, ela pode entrar nesse processo de transferência. O que é a transferência? Ela pode, de repente, olhar para o pastor, né, e imaginá-lo como o marido perfeito, o homem perfeito, o amante perfeito, o pai perfeito, né? E aí, o pastor também pode cair numa outra armadilha contra a transferência. Ou seja, olhar para a pessoa da aconselhanda e também ter as suas imaginações e fantasias. Se os dois estiverem carentes, o que vai acontecer? Como tem acontecido, como tem ocorrido. Então, quando o pastor já tem sabedoria, já tem conhecimento, experiência, imaginar, né, perceber que alguma coisa está ficando diferente na relação de ajuda por parte da aconselhanda, então ele deve encaminhá-la a uma irmã, né, preparada, capacitada, que dê continuidade à relação de ajuda. Percebe? A importância, né? Mais que conhecimento, sabedoria. Muito bem. Temos algumas outras aqui, todas nessa direção. Eu vou tentar resumir. Uma é exatamente como fazer bom uso da psicologia sem abrir mão do aconselhamento bíblico noutético. Então, eu vou juntar essa com a próxima, é do Luciano Salem. Qual a importância do diálogo entre a teologia e a psicologia? Há benefícios? Quais são os perigos deste diálogo? Sim, benefício, obviamente, como eu falei, a psicologia, viu, Luciano? Psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, podem contribuir com toda certeza. Na teologia cristã conservadora, ok, gente? Conservadora, onde a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Na teologia conservadora, nós bem sabemos que a cosmovisão, né, ela se ampara em 4 colunas: criação, queda, redenção e glorificação. Tá? Então, se nós nos mantivermos em cima dessas 4 colunas, na nossa maneira de interpretar a realidade, a nossa cosmovisão, então, se nós estivermos em cima das 4 colunas, então a psicologia vai poder dar suas contribuições, a filosofia vai dar, porque eu vou me manter nas 4 colunas. Eu vou me manter nas 4 colunas. Nada vai tirar de mim, né, a verdade de que todos nós somos pecadores. E que o pecador, né, precisa se arrepender dos seus pecados. Não vai sair da minha mente, do meu coração, da minha interpretação da vida, da minha cosmovisão, de que temos uma esperança além desta terra, a glorificação. Não vai sair da minha mente, do meu coração, o fato de todos nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que estar firmado nessas 4 colunas que fazem parte da cosmovisão cristã,
né? Para então receber as informações e as contribuições da psicologia, da filosofia e trabalhar com elas. Veja, eu fiz o mestrado e o doutorado em ciências da religião. Se eu não estivesse firme na minha fé, né, eu teria me desviado, como eu vi alguns se desviarem. Eu teria me desviado. Ok? Mas eu fiquei firme nas 4 colunas, não é para minha glória, não. Eu fiquei firme nas minhas 4 colunas, né? Recebi essas contribuições, filtrei, e aquilo que foi bom, eu aproveitei. Aquilo que não foi, eu descartei, deletei. Tá? Então, há contribuição, sim. Acho que vai depender mais, viu, Luciano, de quem é que trabalha com isso. Porque tem como você receber essas contribuições, tem como você descartar, tem como você deletar, né? Tem livro que você pega, tem, sei lá, 10 capítulos, 2 sério, os 8 é para jogar fora. Não tem problema, você fica com os 2, né? Tanto em psicologia, filosofia. Quantas vezes já fiz isso? Tá? Espero que eu tenha respondido. Ok. Seu aluno aí, Luciano Salem, está emocionado nesse dia e tem mais uma pergunta. Eu estou vendo ele. Como o senhor vê a prática de muitos pastores em recorrer a colegas e irmãos a que procurem um profissional da psicologia, terapeutas, etc.? Eu não vejo isso com maus olhos, desde que o psicólogo, o psicoterapeuta ou psicanalista seja crente. Não vejo com maus olhos, tá? O que acontece com os profissionais da saúde mental deveria acontecer entre nós, pastores, né? Então, um pastor que tem um pastor mentor, por exemplo, né? Ele pode, nas suas dúvidas, nas suas dificuldades pessoais, ou no seu trabalho ministerial, ele pode recorrer a esse pastor. E quando as questões forem muito complexas, que envolvam problemas emocionais, e nós temos bastante colegas com dificuldades, né? Pandemia, etc. Tal, já estávamos nos assustando com o número de colegas que estavam tirando sua própria vida, né? Então, nós temos que buscar outros suportes, outros auxílios. E não vejo nada de errado, desde que busquemos profissionais que também professem a mesma fé que nós. Porque senão não vão entender, não vão. Aí eu concordo com o Jay Adams, eles não vão entender as suas questões de fé, as suas questões, seus conflitos, não vão entender, né? Vão trabalhar dentro da linha deles, ok? Então nós temos que buscar, sim, há momentos que nós precisamos sim buscar outras ajudas, outros auxílios, além de pastores que sejam nossos mentores. Eu fiz uma coisa bem combinada, vamos assim dizer, né? Eu busquei ajuda com um psicólogo, que ao mesmo tempo é pastor, o Sr. Silas Moloshenko, né? Então, durante 5, 6 anos, eu fiquei com ele, né? Pastor e psicólogo, tá certo? Então, ele podia entender as minhas questões de fé, e podia também trabalhar as minhas dificuldades emocionais. Okay? O apenas profissional vai dizer, te dá prazer? Então, segue em frente. Ok. Muito bem. Pastor Fernando César, meu amigo, ele fez uma pergunta que já foi respondida no sentido das palestras, dos slides, se estará à disposição. Então, sim, falou, os slides estão do pastor Sérgio. Desculpa, pode falar, desculpa. Ok. A próxima pergunta do pastor Kenji, a 13ª, desculpe, do pastor Jânio Cadilo. Kenji, a 13ª, hein? 13ª. O negócio está bom hoje. Ele diz o seguinte: hoje parece haver pastores que não aceitam ser confrontados. Podemos dizer que estes agem como um rei velho e insensato? Cita Eclesiastes 4:13. Como aplicar e aconselhar os ensinos de Jay Adams a esse tipo de pessoas? Pois tá pesado hoje. A gente vê isso, né? Exatamente porque é uma exigência, vou colocar entre aspas, exigência social
de que o pastor precisa apresentar uma imagem de autoridade, né? Alguns pastores são colocados sobre um pedestal e acabam gostando de ficar lá, entendeu? Então, o povo acaba colocando o pastor num pedestal e ele acaba gostando de ficar lá. Então, esses dificilmente aceitarão ser confrontados ou abordados no método notético. Dificilmente. Dificilmente. Porque tem a questão do poder, tem a questão da vaidade, tem a questão do orgulho. Seria necessário que eles queiram buscar ajuda. E isso é um ato de humilhação, buscar ajuda com outro colega. Né? Vocês sabem muito bem, isso é uma realidade, infelizmente, né? Muitas vezes nós não encontramos solidariedade entre nós. Estou falando nós aqui que estamos aqui, nós pastores, nós não encontramos. Né? Porque, vamos dizer assim, o mercado está tão concorrido, né? Que se eu abrir a minha fraqueza para o meu colega, né, buscando ajuda, né, vai lembrar aquele filme de policial norte-americano, quando prende alguém, né? Você tem o direito de ficar em silêncio. Tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Então, tudo que a gente falar, né, de repente pode ser usado contra nós lá no futuro, por esse colega. Né? Então, de repente, a gente vai para um novo ministério, a igreja, quer dizer, estou me candidatando ao novo ministério, a igreja consulta esse colega que já me ouviu, e esse colega falou, é melhor não pegar, não, porque esse pastor tem problema aqui, problema ali, principalmente pastores indiscretos, né? Eu conheço alguns. Né? Aquele fulano que ficava assim, masturbando, não sei o quê, estava falando de coisas da adolescência dele, da juventude dele. Né? Agora, a história era outra, mas ele coloca essa história no meio da situação e mancha a ficha do colega. Você percebe? Então, assim, esses tais pastores, né, que estão ali no pedestal, eles precisarem descer do pedestal para, então, se submeterem ao método notético. Porque, caso contrário, se você for confrontá-los, vai ter que ter a coragem de Natã e torcer para que você encontre um Davi. Entendeu? Porque, caso contrário, se você for um Natã e encontrar um Saul, você vai ser cortado ao meio pela lança. Tá? Então, infelizmente, é isso que nós encontramos. Encontramos estrelas no mundo neopentecostal e tal, mas também temos estrelas no nosso meio também, que se recusam a se submeter a um aconselhamento com um pastor mais experiente, mais sábio, ou buscar ajuda fora, um psicólogo ou psicanalista. Obrigado, pastor. É assim, Jânio, descer do pedestal, é verdade. Muito bem. Até aqui, pastor Kenji, fizemos as perguntas durante a sua palestra, tivemos como arrumar as perguntas e tal, até a 13ª. A partir de agora, vamos seguindo o nosso chat. Primeiro, trazendo aqui uma palavra do pastor Regis Claro, que está aí também dizendo da alegria, do privilégio de ter estudado com este professor, que isso fez diferença na vida dele. Então, o jovem Regis Claro, lembrando aí do professor Alberto Kenji. Não vou dizer que é velho, senão eu vou me complicar. Olha o meu cabelo. Uma pergunta do Arnaldo. Ele traz algumas palavras dizendo aí, eis aí uma reflexão litúrgica a bem-estar da alma daqueles que estão na liderança. O problema está na capacidade do confrontador e o confrontado. Em um tempo que impera fortemente o egoísmo humano, tanto na esfera do mundo como também no âmbito que chamamos de cristão. E o aspecto forte e maléfico do autoritarismo, preconceito e o desprezo, em demasia nos relacionamentos. E aí, como proceder? Faz lembrar a pergunta anterior, mas é a pergunta. Antes de responder o colega, eu quero dar minha saudação ao pastor Fabiano Nicodemo, que estou vendo aí, da Itália, né? Da Itália. Vamos nos lembrar
dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais. Viu? Muito bom ver o colega, que também foi colega lá da faculdade, né? Foi muito bom te ver, né? Vamos ver se a gente faz a parceria lá com você, viu, Fabiano, na nossa nova igreja. Okay? Muito bem, o que foi perguntado, a questão da autoridade, o autoritarismo, né? Infelizmente, é um reflexo da nossa sociedade que a gente acaba permitindo que entre, né, no âmbito da igreja, né? Então, tanto a questão da liderança pastoral, que acaba se tornando uma dinastia, por exemplo, né? Pastores que vão envelhecendo e passam o cajado para o seu filho dentro da mesma igreja, a prática que nós, batistas, não estamos acostumados, mas estamos começando a ver, né? Então, assim, é um reflexo da sociedade, né? A questão de não se dividir mais as decisões, né? Não participar mais com a sua equipe de liderança, as decisões, aquilo que está sendo muito em moda hoje, em voga aqui no Brasil, né? Decisões monocráticas, né? Dá arrepio, até um arrepio quando a gente ouve isso, né? Decisões monocráticas, né? Que a gente fica pensando, o que é que vem aí agora, né? Então, nós também estamos encontrando isso, uma ditadura, né? Um tipo de opressão da parte de alguns líderes. O que nós precisamos fazer, né? E aí já não faz parte mais do meu tema, é buscar, né, alguém que fale sobre a liderança de Jesus. Como era a liderança de Jesus? Né? Com seus discípulos, com 70, com o povo, como era a liderança de Jesus? Né? Fazer aquela pergunta clássica daquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Muitos dos nossos pastores precisavam fazer essa pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Né? Para que pudéssemos reencontrar o caminho da igreja primitiva, o caminho da igreja de Atos capítulo 2. Né? Porque estamos agora na igreja de Constantino, né? Dos grandes bispos, dos grandes templos, das grandes riquezas, né? Das grandes influências políticas. Né? Não é que seja errado, mas alguns se encantaram com o cântico da sereia política, né? De ter esse trânsito aí com os poderes e acabam, então, transformando o seu púlpito num grande palanque, né? Onde qualquer um acaba assumindo aí. Né? Infelizmente. Né? Desculpe, foi um desabafo. Não tinha nem que falar. Muito bem. A próxima pergunta vem do Alonso Gonçalves. E quando o conselheiro, pastor, não tem o sigilo pastoral como princípio, e vez ou outra comenta casos que está sendo tratado no gabinete? Sem palavras, né, irmãos? Sem palavras. Já recebi ovelhas muito feridas porque ouviu o seu pastor falar do seu caso no púlpito, né, da igreja. Então, o pastor atendeu o caso da pessoa, né, e não estudou a Bíblia, não se preparou, não sei o quê. Então, o assunto do pastor no púlpito foi o caso da pessoa. Ele expôs a pessoa para toda a igreja. Né? Você acha que alguém vai ficar na igreja por causa disso? Primeiro, a própria pessoa que se sentiu ofendida e depois os outros também. Falando, se o pastor me ouve e conta para todo mundo do púlpito a minha história, como é que eu vou confiar nesse pastor? Vai embora. Né? O pastor precisa ser discreto. Por mais terrível que seja a história, né? Tem que guardar para si, levar essa história consigo no túmulo. Senão perde a credibilidade, a confiança. Perdeu a credibilidade, a confiança, acabou o conselheiro. Não tem mais conselheiro. Não existe mais conselheiro. Ninguém mais vai procurá-lo. Ninguém terá coragem de chegar para ele e contar qualquer coisa da sua vida. Você já viu? Tem gente que você percebe, né? Conheço um pastor que é assim.
ele conta a vida de todo mundo. Sabe fulano, Beltrano, faz isso, faz aquilo, tal. Então esse conhece a vida de todo mundo e vai contando. Você acha que eu vou confiar nele para contar qualquer coisa da minha vida? Você percebe? Então, você, né, que quer ir adiante no ministério de aconselhamento, tem que ser alguém de confiança. Contou um segredo, está consigo. Acabou. Fazer como Maria, né? Maria via tudo aquilo lá e guardava dentro do seu coração, né? A mãe de Jesus, né? Fazer exatamente, guarda dentro, guarda. Morre com você, tá certo? Muito bem. O nosso amigo Arivaldo Luiz. Genivaldo, o nosso tempo está esgotando. Essa vai ser a última pergunta, tá? Peço desculpas, amados irmãos. E como eu pedi desde o início, as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat, que aí o pastor Genivaldo pôde pôr em ordem aqui, tá? Então, essa vai ser a última pergunta, meus irmãos. E aí eu vou encaminhar no grupo da ordem os slides da palestra de hoje, tá? E se alguém tiver outra pergunta, depois vai ter que fazer no particular para o pastor Kenji, ok? Kenji, você hoje, como sempre, para lá de excelente. Então, as perguntas vão surgindo porque o palestrante é muito bom, entendeu? Então... Tá bom, pastor Sérgio, são várias perguntas que se repetem, então eu vou apenas citar aqui o meu amigo Arialdo. Ele está apenas enfatizando a questão do Jetro, que orientou Moisés a escolher vários apoiadores para o seu trabalho, conselheiros, e está parabenizando o pastor Kenji por dizer que é importante ter conselheiros que possam ajudar o pastor no trabalho do aconselhamento, tá bom? Então, só ressaltando essa pergunta, volto a palavra a você, meu amigo. Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo Genivaldo, pela excelente condução aí. E, Kenji, mais uma vez, em nome da ordem, quero agradecer a sua participação, ter aceito o convite. Você sabe, enquanto eu estiver na presidência aqui, vou estar sempre chamando você. Pode tem todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio, presidente. Você não vai ficar parado, meu amado. Fica tranquilo. Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, por essa palestra maravilhosa, e convidar os irmãos, meio-dia, nossa sala de oração, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós começamos ao meio-dia, vamos até meio-dia 45, 1 hora, vai dependendo dos pedidos, né? Tem dia que a gente tem 30 pastores na sala, então tem sido um canal de bênção também, de contribuição.